Gente, tudo bem com vocês? Então, bem-vindo aqui ao Matemática Sussa. Meu nome é César Almeida. E se você veio aqui hoje é para assistir umas aulinhas de trigonometria, não é não? Então vem comigo, olha só. Hoje nós vamos resolver duas questões de trigonometria no triângulo retângulo. Dois problemas envolvendo a trigonometria. Tá? Lembrando que tem três ângulos, são chamados de ângulos notáveis, os ângulos de 30, 45 e 60, que a gente precisa saber. Muitas vezes, esses valores eles não são dados em nenhum vestibular, ou até mesmo no Enem. Às vezes é dado, mas na maioria das vezes não acontece. Então, é melhor a gente saber, não é mesmo? Então, olha só, vou tirar minha cara feia aqui da frente, para a gente poder conversar um pouco sobre isso. Ó, essa questão, então, é a questão de 2020, é uma questão bem recente, e fala o seguinte: para incentivar o turismo, o prefeito de uma cidade decide criar uma tirolesa ligando duas montanhas do Parque Ecológico Municipal. O engenheiro foi contratado para projetar a atração e precisa saber quantos metros de cabo de aço necessitará para ligar os topos dessas duas montanhas. Para facilitar esses cálculos, o engenheiro criou, em seu projeto, os triângulos equiláteros, então, os triângulos equiláteros ABC e DEF, pertencentes a um mesmo plano vertical, em que A e D representam os topos das montanhas e os pontos B, C, E e F estão alinhados no plano horizontal. Observe a figura para seguir com a situação. Então, nós temos o seguinte, ó, do ponto A até o ponto D, a gente tem aqui a nossa tirolesa, certo? Então, com essa tirolesa, a pessoa começa do ponto A, vai descendo até o ponto D no cabo de aço. Então, AD aqui é o cabo de aço. Nós temos uma montanha ABC, representada por um triângulo equilátero, e outra montanha DF, representada também por um triângulo equilátero. Sabendo que os triângulos equiláteros ABC e DF têm, respectivamente, 32 e 16 metros de lado, e que a distância entre os pontos C e E é de 23 metros, a medida do cabo de aço AD em metros que o engenheiro encontrará será de... Então, vamos lá. Olha só o que nós vamos fazer. Primeira coisa, vou colocar então para a gente aqui, ó, CE igual a 23 metros. Basicamente, o que a gente vai precisar saber? Eu vou precisar de encontrar a altura desse triângulo. Então, por que a gente vai precisar de encontrar a altura desse triângulo? Porque com a altura daquele triângulo e a altura desse outro triângulo, a gente vai conseguir descobrir esse tamanho da tirolesa fazendo Pitágoras. Então, olha só o meu raciocínio. Eu vou descobrir primeiro o que é a altura do triângulo equilátero maior, a altura do triângulo equilátero menor. Vou fazer a diferença entre os dois. Vou calcular esse tamanho aqui embaixo, que eu coloquei de azul, e depois vou aplicar a teorema de Pitágoras para encontrar o tamanho da tirolesa. Vamos lá? Olha, primeira coisa, como é que eu faço para encontrar o tamanho da altura desse triângulo equilátero? A gente sabe aqui que esse ângulo tem 160 graus, já que ele é um triângulo equilátero. Esse triângulo equilátero, ele tem o lado medindo 32 metros. A altura desse meu triângulo equilátero, vou chamar aqui de H, essa altura H do triângulo equilátero, nada mais é do que o cateto oposto a 60 graus. 32 é a nossa hipotenusa, porque está oposto ao ângulo de 90 graus. E aí eu pergunto para vocês, qual é a razão trigonométrica que usa cateto oposto? Hipotenusa. É o seno, né? Então, eu posso escrever aqui, ó, seno de 60 é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Observe que em lugar nenhum da questão diz para você qual é o resultado, qual é o valor do seno de 60. Então, a gente tem que saber de cor. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Se a gente multiplicar cruzado aqui, nós vamos encontrar, então, 2 vezes h é igual a 32 raiz de 3. Esse 2 que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado, dividindo. Então, 32 dividido por 2 é 16 raiz de 3. Então, observe, ó, a altura do triângulo maior é 16 raiz de 3.
Então, se a altura do triângulo maior é 16 raiz de 3, a altura do triângulo menor, pensa comigo aqui, ó, o lado do triângulo menor é 16, certo? Então, eu estou pegando o lado e estou diminuindo pela metade. Se esse lado está caindo pela metade, vocês concordam comigo que a altura também tem que cair pela metade? Semelhança de triângulos disso aí. Então, eu vou fazer aqui para a gente. A altura do triângulo pequeno tem que ser metade da altura do triângulo grande. Então, isso vai ficar 8 raiz de 3. Se aqui é 8 raiz de 3, esse pedacinho também tem que ser 8 raiz de 3. Só que tudo é 16 raiz de 3, né? Tudo, a altura toda do triângulo grande é 16 raiz de 3. Se a parte de baixo é 8 raiz de 3, a parte de cima também é 8 raiz de 3. 8 raiz de 3 mais 8 raiz de 3 vai dar 16 raiz de 3. O que falta para a gente descobrir aqui? Falta esse pedaço aqui. Esse pedaço. Parte dele, eu já sei que é 23, que é a distância do C até o E. Vou chamar esse ponto aqui de M e esse ponto aqui de N. A distância de M até C tem que ser metade do lado do triângulo equilátero. Por quê? Porque quando você traça a altura desse triângulo equilátero, a altura também tem papel de mediana, né? Então, se você tem aqui o lado 32, mediana divide o lado ao meio, vai ser que 16 para um lado, 16 para o outro. Esses dois segmentos aqui têm que ter o mesmo tamanho. A mesma coisa aqui. Se você tem que esse lado aqui, o lado do triângulo equilátero é 16, então esse segmento tem que ter o mesmo tamanho desse, então aqui vai ser 8 e 8. Então, esse segmento lá em cima, que é o cateto de um outro triângulo retângulo para a gente, vai ser igual a 16 mais 23 mais 8. O que vai dar aqui 16 mais 23, 39 e 8. 39 e 8, 47. Certo? Então, tem 47 metros ali de distância. Beleza. O que a gente quer saber mesmo? A gente quer saber o tamanho da tirolesa. Vou chamar esse tamanho aqui de x. Vamos lá? Então, aqui, ó. Então, para encontrar aquele tamanho x da tirolesa ali, eu vou usar o teorema de Pitágoras. Então, nós vamos ter hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 8 raiz de 3 ao quadrado mais 47 ao quadrado. Então, se eu fizer 8 ao quadrado, é 64. Raiz de 3 ao quadrado, raiz quadrada de 9. 3 ao quadrado é 9. 47 ao quadrado, não sei. Então, vou vir aqui no cantinho. Não sabe a conta? Vem no cantinho e faz aqui. 47 vezes 47. 7 vezes 7, 49. Vai 4. 4 vezes 7, 28 e 4, 32. 4 vezes 7, 28 e 2, 10, 16, 18. Então, 9, 10, 1, 12, 2. 2.209. Então, 2.209. Legal. Então, x ao quadrado é igual a 64 vezes 3, que vai dar 192, mais 2.209. E nós vamos encontrar que o x ao quadrado igual a 2.401. 2.401. 2.401, César, tem resposta? Tem raiz quadrada exata? E aí eu vou dar uma dica para você. Observe o seguinte. Está vendo que 47 vezes 47 já é 2.209? Se você pensar, qual que seria o próximo número que elevado ao quadrado, bem pertinho do 47, terminaria em 1? Pensa só, 9 ao quadrado é 81, termina em 1. E 1 ao quadrado é 1, termina em 1. Então, significa que esse 2.401, como ele está um pouquinho acima de 2.209, e eu sei que 2.209 é 47 ao quadrado, ele vai ter que ser ou 49 ao quadrado ou 51 ao quadrado. Olha só, nós temos essas duas possibilidades, 49 ou 51. Se você fizer o conta de um, então, e não der certo, tem que ser do outro. Então, vamos lá. Vamos tentar aqui com 49? 49 vezes 49. Então, aqui, ó, 9 vezes 9 vai dar 81. Sobe 8.
9 vezes 4, 36 e 8 vai dar 44. 4 vezes 9, 36 e 3, 19. 1, 10, 1, 4, 2. 2.401. Isso significa, então, minha gente, significa que x, sendo a raiz quadrada de 2.401, nós vamos encontrar igual a 49. 49 metros, que nada mais é do que o tamanho da tirolesa que vai ligar de uma montanha até a outra. Então, nós vamos ter aqui, ó, 49. Eu falei que ia fazer duas questões de trigonometria, né? Então, vem comigo, que eu vou resolver mais uma. Se você não entendeu qualquer coisinha que eu escrevi nessa ou que eu expliquei, me fala aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Vamos para a próxima, então. Vamos para lá para a segunda questão, então. Olha só. Questão de 2019. A haste de 7 metros de comprimento de uma bandeira está apoiada verticalmente sobre o telhado de uma escola. De um ponto do plano horizontal onde a escola se situa, avista-se a ponta superior e a base dessa haste em ângulos de 60 e 45 graus, respectivamente, como mostra a figura. Considere a raiz de 3 aproximadamente como 1,7. Então, nós temos a bandeira aqui, ó. Então, nós temos uma haste de 7 metros de comprimento. Tá vendo? A gente consegue avistar o topo desta haste usando o ângulo de 60 graus e a gente consegue avistar a base dessa haste por um ângulo de 45 graus. A altura aproximada da escola em metros é, então, qual que é o H que a gente quer saber? Olha só, vou dar uma dica para vocês aqui. A dica vai ser o seguinte, eu vou completar essa figura, tá? A ponto de colocar os seus ângulos que estão faltando. Toda vez que a gente coloca esses ângulos, a gente começa a enxergar melhor o que dá para a gente fazer. Primeiro eu vou colocar o pedacinho da haste que está faltando para a gente aqui, já que a gente quer encontrar a altura dessa escola. E eu vou colocar aqui um ângulo de 45 graus também. Por que é 45 graus ali, César? Porque se eu estou falando de altura, ali tem que ter um ângulo de 90 graus. Né? E aí eu vou pensar o seguinte, esse triângulo aqui embaixo, como ele tem um ângulo de 45 graus e outro ângulo de 45 graus, ele é um triângulo isósceles. Isso significa que esse segmento aqui tem que ter o mesmo tamanho que esse segmento aqui. Se a gente está falando que isso aqui é a altura da escola, essa mesma distância daqui, do ângulo de 90 graus, até a ponta, até o vértice aqui do triângulo, também tem que ser H. E aí, meus senhores e senhoritas, o que a gente pode fazer aqui é o seguinte. Se a gente olhar aqui no triângulo grande, no triângulo grandão, nós temos aqui um ângulo de 60 graus, né? E com esse ângulo de 60 graus, eu vou pensar o seguinte, ó, olhando só para o triângulo grande, 60 graus. Esse 7 mais H lá em cima, ele nada mais é do que o cateto oposto a 60 graus. Então, ó, o cateto oposto a 60 graus, ele mede 7 metros mais H. Então, 7 metros da haste mais H, que é a altura da escola. Observe que eu não coloquei 7H. 7H seria 7 vezes H, não é o caso. Do mesmo jeito, esse segmento aqui embaixo, ele é o cateto adjacente. Então, cateto adjacente a 60 graus é igual a H. E aí, na trigonometria, eu vou pensar, qual é a razão trigonométrica que usa cateto oposto e cateto adjacente? É a tangente. Então, eu escrevo aqui, ó, tangente de 60 tem que ser igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Os ângulos de 30, 45 e 60 a gente tem que saber. E a tangente de 60 é igual a raiz de 3. Não foi dado essa informação em nenhum momento na questão, então a gente tem que saber. Tá legal? Bom, esse H que está aqui dividindo, eu vou passar para lá multiplicando. Nós vamos ficar então com H raiz de 3 é igual a 7 mais H. Ah, César, falou que era para substituir o raiz de 3 por 1,7, não é? Isso, vamos fazer? Então, ó, esse raiz de 3 substituindo por 1,7 vai ficar 1,7 vezes H. Esse mais H eu vou passar para o outro lado com o menos H
que é igual a 7. 1,7H menos 1H, porque a gente tem que pensar que na frente desse outro H tem 1. Se a gente fizer 1,7 menos 1, vai ficar 0,7H, igual a 7. Esse 0,7 que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 7 sobre 0,7. Nós temos aqui uma divisão de decimais. Em toda divisão de decimais, a gente vai sempre tomar 2 passos. O primeiro passo é você igualar a quantidade de casas decimais. E o segundo passo, retirar as vírgulas. No número aqui de cima do numerador, nós temos um número sem casas decimais. Embaixo, com uma casa decimal. Então, eu vou igualar aqui, eu vou colocar uma casa decimal para cada um deles. E depois eu vou retirar as vírgulas. Então, eu vou fazer aqui ó, 70 dividido por 7, que é igual a 10 metros. A altura dessa escola, então, é igual a 10 metros. O que vai estar para a gente ali ó, na letra C de César Almeida. Certinho? Então tá aí. 2 questõezinhas, 2 probleminhas envolvendo trigonometria no triângulo retângulo para a gente. Se você precisar de ajuda com qualquer coisa, não deixa de me falar. Eu estou aqui por você, tá bom? Um abração, tamo junto, gente.